Cabrini, eu estou recebendo agora esse material. Nós vamos exibir em primeira mão essa imagem que teria sido divulgada pelo Hamas, que seria a comprovação de onde partiu o míssil. Israel tem a imagem, cadê o circuito de segurança de Israel? Israel já divulgou uma imagem onde, segundo a Força de Defesa local, seria uma disparada de foguetes contra o território israelense, comprovando que um deles teria fracassado e caído no próprio território de Gaza. Agora surge uma outra imagem com a narrativa do Hamas, dizendo ser a prova de que Israel é o autor desse bombardeio. Vamos lá, Cabrini. Se for confirmado que o míssil partiu de Israel, o que muda nessa guerra, na sua opinião? Em primeiro lugar, o mundo árabe estaria se unindo contra Israel. Em segundo lugar, o Irã não teria mais reservas em também atuar de uma forma mais afirmativa nesta guerra também. Essas seriam as duas grandes alterações: a união do mundo árabe e o envolvimento maior e decisivo do próprio Irã. Estamos falando de grande poder de fogo, de grande poder de destruição. E nós estamos também falando justamente no dia em que o Putin, o presidente da Rússia, se encontrou com o presidente da China. Como seria a reação dessas duas grandes potências a um possível ataque de Israel a um hospital lotado de civis, Cabrini? Olha, a reação seria muito grande. As grandes potências como China, como Rússia, como Estados Unidos. Os Estados Unidos, todo mundo sabe, é um aliado de primeira linha de Israel. Quando você fala dos Estados Unidos, é quase que a mesma coisa que falar de Israel em termos da negociação desse conflito. Exatamente por isso, o envolvimento americano tem sido pouco aceito como mediação. Mas esses outros países serão obrigados a tomar posições. E isso, é claro, vai alterar o escopo, vai alterar o perfil desta guerra, tornando o conflito muito maior. Vai envolver mais países e vai provocar, inevitavelmente, muitas mortes, milhões de mortes inocentes, potencialmente. É claro que existem esforços para a paz. O próprio presidente dos Estados Unidos está aqui vindo nessa região. Ele vai ter encontros importantes, mas a posição da China, que até aqui tem sido um tanto quanto cautelosa, e da Rússia, igualmente, talvez um pouco mais ativa em condenar Israel, esses envolvimentos poderão mudar, e isso, é claro, pode ter grandes reflexos no desfecho dessa guerra ou nas próximas decisões, no alinhamento de países, em saber quem vai defender o quê, aliado a quem. Você fez uma análise extremamente bem apurada sobre como seria a reação do mundo caso o míssil tenha sido lançado por Israel. E, no contrário, caso tenha sido uma falha mesmo de lançamento de foguete do próprio Hamas, atingindo o seu território, ou até de maneira proposital. O que mudaria contra o Hamas uma atitude como essa, Cabrini? É claro que a repercussão contra o Hamas e contra a Jihad Islâmica seria grande, mas quando se fala primeiro em erro, em falha, é uma coisa. E quando se falha em ataque feito propositalmente, feito com o objetivo de se atacar, de se matar pessoas no hospital, é outra. Das duas formas, 500 pessoas estão mortas, é o número que nós temos conhecimento nesse momento. É um crime de guerra, né? Mesmo que tenha sido uma falha, trata-se de um crime de guerra, e agora é preciso apurar quem de fato foi responsável pelo que está acontecendo nesse momento em Gaza, onde inocentes nesse instante estão mortos e muitos feridos também. Cabrini, nós estamos falando de um lado, né, a população de Israel, que boa parte foi morta, e nós estamos falando também de Gaza, onde há uma grande quantidade de pessoas mortas. Você teve acesso a um material extremamente rico que mostra o tamanho da crueldade dos terroristas do Hamas. Você teve acesso a detalhes de mulheres que foram estupradas no dia do ataque, estupradas vivas e estupradas mortas.
Você teve, inclusive, acesso a um material muito rico em detalhes de uma mulher grávida que não foi poupada, que os próprios terroristas teriam tirado o filho dela da barriga e matado tanto a mãe quanto o bebê. É isso, Cabrini? Exatamente, Bate. Nesse instante a gente vai precisar mudar a nossa posição aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Porque a gente tem que mudar momentaneamente a nossa posição aqui. Eu já volto com essa análise importante que você acaba de abordar. Ok. Então daqui a pouco nós só vamos fazer uma mudança. Pode encher a tela, por favor, com o hospital. Uma mudança de posição estratégica, onde está Roberto Cabrini. É evidente, ele está num local nesse momento de guerra e daqui a pouco vai nos trazer mais informações sobre este ataque agora que chama a atenção do mundo. Cresce agora a expectativa sobre o desdobramento do ataque a um hospital de Gaza. O nosso correspondente Roberto Cabrini está em Israel. A gente vê, inclusive, muitos jovens atrapalhando a nossa transmissão, mas faz parte, infelizmente, muitas pessoas, mesmo diante de um clima tão grave, de transtorno assim, não entendem a seriedade do trabalho da imprensa. Mas o nosso Roberto Cabrini vai tentar, da mesma forma, levar as informações para o pessoal de casa. Cabrini, que inclusive descobriu, pode fazer a divisão de tela, Cabrini que descobriu casos horrendos da guerra, foi o primeiro repórter, inclusive, a descobrir casos de necrofilia nesses ataques e caso também de uma grávida que foi barbaramente atacada com requintes de crueldade. Queria que você nos contasse essas descobertas, por favor, Cabrini. Obrigado pela paciência aí, por favor. Com todo prazer, Bate. Deixa eu explicar a situação. Os nervos aqui em Jerusalém, como em todo Israel, em todo o Oriente Médio, estão à flor da pele. Esses jovens, na verdade, eles estavam no kibbutz Far Marmont. Onde é esse kibbutz Far Marmont? Ele ficava a uma distância de 4 quilômetros do local onde aconteceu a festa rave, que morreram 260 pessoas, incluindo 3 brasileiros. Portanto, eles foram deslojados, eles estão hospedados no mesmo lugar que a gente. Há uma grande dificuldade do governo israelense de realojar essas pessoas. E eles estão, inclusive, hospedados no mesmo hotel que eu. E era o segurança viu uma aglomeração aqui, é um momento nervoso, o segurança achava que a gente não podia fazer essa transmissão, mas agora ele já foi devidamente informado. Well, thank you very much, guys. Thank you. If you could stay here for a moment, all right? Thank you so much. Pleasure. All the best. Bom, então são jovens que vivem intensamente o que está acontecendo. Nesse caso, eles receberam muitas das vítimas do kibbutz e depois foram todos realojados em outras partes do país e muitos deles estão aqui na cidade de Jerusalém. Com relação a esses crimes de guerra, são crimes que realmente chamaram a atenção de todo mundo. Pela primeira vez, oficiais do exército israelense e também o próprio comandante da base militar, uma das bases militares mais importantes, aquela que realiza a identificação dos corpos, eles disseram com todas as letras, descreveram atos de grande violência, como, por exemplo, mulheres que foram estupradas, segundo eles Cabrini, alegam que fizeram exames rigorosos e que eles têm certeza. Pois não, Bate? Perdão a indelicadeza de te interromper, você está dividindo agora a imagem com o avião presidencial dos Estados Unidos. Havia, diante desse ataque ao hospital, se Biden iria mesmo para Israel. Nesse momento, eu sei que você está sem retorno de vídeo, está sendo mostrado o Air Force One dos Estados Unidos. A porta onde entra o presidente está aberta, há uma câmera posicionada, seguranças também no local. Os motores desse avião 747 estão ligados, o que indica que Joe Biden pode, dentro de poucos minutos, entrar no avião. Eu vou manter a tela dividida com você. Eu gostaria que você continuasse esse relato precioso de que você encontrou aí em Israel. Se por acaso Biden surgir no vídeo, eu vou indelicadamente te interromper novamente e peço desculpa. Obrigado. Com toda certeza, até porque a presença de Joe Biden aqui no Oriente Médio, em Israel, e também ele vai estar na Jordânia, é absolutamente vital para os desdobramentos do Oriente Médio nesse momento, de toda esta guerra que completa o seu 10º dia. Mas Israel divulgou pelo menos 3 casos de abusos, 3 casos de crimes de guerra cometidos, segundo eles, pelo Hamas. Em primeiro lugar,
a morte de crianças, que teriam, algumas delas, inclusive, teriam sido decepadas. E, em segundo lugar, essas duas colocações, essas duas notícias que foram divulgadas numa entrevista que eu fiz ontem. O primeiro detalhe, a de que mulheres teriam sido abusadas antes e depois da morte. Eles alegam que fizeram exames, as Forças Armadas israelenses contam com especialistas e, segundo as Forças Armadas especialistas, esses exames detectaram abusos sexuais cometidos antes e depois da morte de mulheres. E, em segundo lugar, do que foi revelado ontem, esse caso que realmente escandalizou, a de uma mulher grávida que foi tomada e que foi ferida pelo Hamas. Eles cortaram o ventre dela, tiraram o bebê, assassinaram o bebê diante dela e depois assassinaram a própria mãe. Sem dúvida, um relato bárbaro que foi confirmado e que foi repetido várias vezes nesta entrevista que eu fiz com as Forças Armadas na base militar israelense de Shara. Então, são 3 grandes episódios. Só que, é claro, até aqui, Israel era o país que dizia estar sendo vítima de crimes de guerra. Agora, existe uma narrativa de que um hospital em Gaza teria sido atacado. Ele foi atacado, isso é um fato. O hospital foi atacado, 500 pessoas morreram. O número não é totalmente exato, mas fala-se em 500 mortes. E isso, é claro, muda totalmente. Você fala aí de Joe Biden, que está aí se preparando para deixar os Estados Unidos e vir aqui para essa região. Com certeza, essa vai ser a pauta principal dos encontros dele com os líderes, com o líder israelense e também com os líderes árabes. Tudo isso vai ter desdobramentos nesses encontros e também na continuidade desse confronto, desta guerra que já é a mais sangrenta em 50 anos da história de Israel e de toda a história da faixa de Gaza, Bate. Roberto Cabrini, a expectativa é grande para a decolagem de Joe Biden, que ainda não apareceu no vídeo entrando no avião. Você acha, Cabrini, pela tua experiência em cobertura de guerra, que o presidente dos Estados Unidos, mesmo sendo um grande aliado de Israel, iria para lá agora se Israel realmente tivesse lançado esse míssil contra um hospital? Olha, é muito difícil acreditar que Israel, que se queixava de ter sido vítima de crimes de guerra, iria atacar hospitais. Mas isso não pode ser descartado. Então, o fato do presidente vir para cá é também uma sinalização de que ele acreditou nesta versão oferecida por Israel, de que se tratou, na verdade, de um disparo acidental, de uma falha de pontaria, vamos chamar dessa forma, das armas de destruição em massa da Jihad Islâmica. Mas o fato é que essas narrativas, essa guerra de narrativas, serão decisivas para o engajamento de uma série de nações, todas as nações, todos os players importantes desta região do país e o próprio Irã. Então, nós estamos assistindo a um momento absolutamente fundamental e decisivo desta guerra, Bate. Bem, Cabrini, você está no território israelense. E, nesse momento, o presidente norte-americano se preparando para ir aí até Tel Aviv. É uma viagem, tenho a impressão que de Washington até Tel Aviv deva ser umas 10 horas de viagem. Calculo mais ou menos isso, umas 10 horas de viagem. Sim. Você, então, vai estar no local mais vigiado do mundo a partir de agora, assim que o Biden colocar os pés. Afinal de contas, toda a estrutura presidencial já está no país, os porta-aviões também são indicativo de que o país ganha uma segurança reforçada. O que nós podemos, pelo menos pela lógica, é que nenhum ataque será feito contra Israel enquanto Biden estiver no território. Porque se Israel sofrer algum tipo de ataque, seja do Líbano, seja de Egito, seja de Jordânia, seja do Irã, com o presidente americano no seu território, é o início de uma guerra sem precedentes desde a Segunda Mundial, né, Cabrini? Com toda certeza, enquanto o presidente americano aqui estiver, a possibilidade de ataques em massa é praticamente remota.
mas depois que ele deixar, aí sim, tudo pode acontecer. Nós estamos falando da maior força bélica do planeta, a Força Bélica Americana, com grandes armas, que apoia incondicionalmente Israel, e o presidente Biden está vindo aqui para tentar construir alianças com países árabes, como, por exemplo, a Arábia Saudita, como, por exemplo, a Jordânia, mas é claro que esses acontecimentos do hospital terão reflexos nesses diálogos. E o primeiro reflexo já foi o cancelamento da presença de Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, que controla a Cisjordânia, não controla a faixa de Gaza, que está sob o domínio do Hamas, mas é uma voz muito importante. E ele já se retirou, se solidarizando ao povo palestino. É a primeira consequência importante desse ataque a esse hospital, que pode ter sido um ataque intencional ou uma falha de equipamentos de algum desses lados, de alguns desses players dessa guerra. Mas é justamente o Biden que já havia alertado o Irã para não se meter nessa guerra e havia também alertado Israel que um ataque terrestre à faixa de Gaza seria de grande erro. Qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos aí em Israel? O que essa visita vai demonstrar para o mundo, Cabrini, por favor, que é o mais esperado agora? Espera-se que o presidente Joe Biden tente convencer os líderes árabes que Israel não foi o responsável por esse ataque. Esta é a grande expectativa. Se ele vai conseguir convencer, é uma outra questão. O Hamas vai apresentar as suas provas, o presidente também conta com toda a inteligência de Israel para tentar produzir informações no sentido de convencer os líderes árabes de que Israel não foi responsável por esse ataque. Fica um tanto quanto difícil entender a lógica de um país que atacasse um hospital, o mesmo país que estava se queixando de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra. Mas nada pode ser descartado, até porque até agora não existe nenhuma prova definitiva sobre a autoria desse ataque que matou 500 pessoas, cerca de 500 pessoas, em Gaza, em um hospital. Cabrini, uma informação nova que acaba de chegar, eu compartilho com você para sua análise, é de que um foguete teria sido lançado pela faixa de Gaza, sentido Israel, foi interceptado pelo país vizinho, o Iron Dome teria interceptado e esse foguete teria voltado para o território de Gaza. Você acha que isso é plausível? Seria uma explicação para o que aconteceu? Isso é plausível. Numa guerra como essa, existem centenas de exemplos de atos falhos, de equipamentos que não funcionam como deveriam, e isso é perfeitamente plausível. Se isso de fato aconteceu, é uma outra questão, é preciso analisar as provas e com certeza o presidente americano vai estar muito empenhado em demonstrar ao mundo árabe que Israel não atacou um hospital em Gaza. Cabrini, eu sei que você está sem retorno de vídeo, te peço paciência por isso, mas nós estamos com uma imagem aqui agora e eu vou tentar descrever em detalhes para você a imagem que pode elucidar o mistério em torno da explosão no hospital. Pode encher a tela, por favor. Veja, seria um foguete disparado pelo Hamas. Israel, veja só, ele em vez de seguir o seu caminho, seu trajeto, ele é interceptado provavelmente pelo sistema de defesa antiaéreo de Israel e, na sequência, a câmera aponta para baixo, onde seria o hospital pegando fogo. Isso teria ocorrido durante uma transmissão ao vivo da rede de televisão árabe do Catar, Al Jazeera. E aí o hospital em chamas. Repito, a imagem que nesse momento está sendo discutida pelas autoridades mundiais e que Biden estaria analisando agora, antes de definir a sua visita, seria, portanto, de acordo com esta imagem que está sendo mostrada agora pela rede de televisão árabe, olha só, esse seria o hospital atingido. Vamos mostrar desde o início novamente, por favor. Reparem o lançamento do foguete. O foguete é lançado. Quando o foguete é interceptado, há essa explosão no ar. Ele não segue o seu trajeto natural. Essa explosão no ar demonstra que o sistema Iron Dome de Israel interceptou esse foguete. Parte do foguete, portanto, cai em cima desse hospital. Portanto, não seria
um foguete lançado que não teve condições de chegar até Israel por um problema do foguete, e sim pelo sistema de defesa de Israel. Como fica a situação política nesse caso, Cabrini? O domo de ferro é um dos sistemas mais complexos e mais sofisticados, funciona perfeitamente e não dá para se acreditar que alguém iria, nesse momento, atacar um hospital com vítimas da guerra. É muito difícil, isso iria contrariar toda a narrativa de Benjamin Netanyahu, das Forças Armadas do país, como também para o próprio Hamas, seria praticamente cravar a sua extinção. Então, essa imagem que você descreve, ela é coerente com os acontecimentos aqui, com falhas de equipamentos e também, ao mesmo tempo, com a sofisticação do domo de ferro, que é um sistema muito apurado, muito sofisticado, é perfeitamente plausível e seguramente o presidente Joe Biden vai usar muitas dessas informações, essas imagens, esses dados que já estão sendo, inclusive, fornecidos pela inteligência de vários países, a começar por Israel, para tentar convencer o mundo árabe de que Israel não teve qualquer responsabilidade por essas mortes nesse hospital de Gaza. Ou seja, você tem em Gaza que agora há pouco, o Hamas disse em entrevista ao canal americano NBC News que se Israel cessasse fogo, eles libertariam os reféns. Mas, ao mesmo tempo, quem continua lançando foguete sentido Israel é o próprio Hamas. Portanto, são pronunciamentos completamente contraditórios agora que nós estamos vendo por parte do Hamas, o que faz com que Israel recue ainda mais de uma possibilidade de negociação para a soltura dos reféns.